Salve, fiel torcida, salve nação corintiana, quinta-feira super agitada, tem muita notícia importante no Corinthians e o Antônio Oliveira ainda não caiu, mas a diretoria do Corinthians já busca técnicos no mercado da bola, hein? Carille, Fernando Diniz e o Cuca estão na mira do Timão. Tem informação sobre reforços chegando no Corinthians e toda a repercussão de mais um empate do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Agora são 12 rodadas no campeonato e apenas uma única vitória contra o Fluminense e o Corinthians segue na zona do rebaixamento, hein, fiel? Que situação do Timão, hein? Mas antes da gente assistir tudo isso, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir à ESPN Brasil, trazendo notícias exclusivas do Timão. E o Nicola atualizando pra gente todo o mercado da bola do Timão, hein? Tem muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. O Mir Bianchini está aqui conosco para repercutir o Corinthians. Mais uma vez um empate que foi até comemorado pelos corintianos pela maneira como aconteceu no final do jogo, mas que fez, claro, o Corinthians somar apenas um ponto e a gente sabe que o Corinthians precisa mais do que isso. Qual que é o ambiente aí no Parque São Jorge, Vlad? Para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O ambiente aqui no Parque São Jorge é de muita preocupação, né? Corinthians na zona de rebaixamento, 18ª posição. O Corinthians está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. O que a gente vê aqui em relação a essa parte, o ambiente aqui, por enquanto, calmo, mas de muita pressão em relação ao Antônio Oliveira, porque tem um derby contra o Palmeiras na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. A equipe vai se reapresentar visando justamente essa partida. No jogo de ontem, o Corinthians, né, quase perdeu o jogo, faltou-se muito pouco mesmo, conseguiu o empate no final, chegou a ter um pênalti marcado contra, né, o Pita errou, o Donelli fez uma grande defesa. Hoje foi divulgado pela CBF, né, o áudio, né, do VAR, porque o juiz no primeiro momento não tinha marcado o pênalti. Depois, consultando o árbitro de vídeo, ele acabou marcando a infração, dizendo que houve um agarrão assintoso do zagueiro Kaká contra o Pita, atacante do Cuiabá. Após a partida, alguns fatos bastante curiosos aconteceram, principalmente em relação à parte de reforços. O goleiro Walter, que teve uma passagem pelo Corinthians, durante muitos anos foi reserva do Cássio, admitiu que foi sondado pelo Corinthians, mas o negócio acabou não acontecendo. Então o Timão tentou também o goleiro Santos, do Fortaleza, não deu certo, está para fechar com o goleiro Hugo Souza. Praticamente só falta o anúncio. As diretorias já chegaram a um acordo, faltam alguns detalhes burocráticos, ele vai chegar por empréstimo até o final do ano, o goleiro que jogou a última temporada pelo Chaves de Portugal. Outra informação de bastidor também é o CEO novo do clube, o Fred Luz, que trabalhou no Flamengo. Ele já está trabalhando no Corinthians. Ainda não foi anunciado, justamente porque não houve ainda a assinatura do contrato. Mas já há alguns dias ele tem vindo na parte administrativa, já visitou inclusive o CT do Corinthians. Então pode ser um reforço nos bastidores para o Corinthians, que vive um momento bastante complicado dentro e fora de campo. Números, então, do Corinthians nos primeiros 12 jogos dessa temporada, comparados aos primeiros 12 jogos de 2007, que foi o ano quando o Corinthians foi rebaixado. E a gente está vendo que o aproveitamento nesse ano é até pior. Só 25% de aproveitamento naquela temporada, 38%, quase 39% de aproveitamento. Gols marcados praticamente os mesmos, gols sofridos é o mesmo número, pontos ele tinha 14, então 5 a mais que o Corinthians tem no atual Campeonato Brasileiro. Ontem mais um empate, Mário Marra, com uma condição ali bem complicada, porque o Cuiabá teve a chance até de fazer o segundo gol, né, fazer 2-0, aí o Donelli apareceu e apareceu muito bem. Sim. E no final o Corinthians conseguiu ali pressionar, reagir e pelo menos fez um ponto. Se tem uma coisa que não está faltando ao Corinthians, bom, primeiro aqui, assim, só para completar um pouquinho minha visão em relação à tela, quando a gente compara os dois Corinthians, para mim, aquele era muito pior. Será que era? Eu vou pegar aqui. De bola, para mim, era. É? Para mim, era. Era constrangedor. Aquele time perdia uns jogos inacreditáveis, jogando mal, quase com muita frequência. Eu não acho o atual, eu acho o atual lutador. Eu acho que ele é melhor tecnicamente, acho que ele poderia estar jogando melhor. Isso também acho. Acho que ele poderia estar jogando melhor.
Aí, você está então criticando o Antônio Oliveira? Também. Eu acho que o trabalho dele poderia estar mais avançado. Mas eu entendo o que ele fala, tá? Quando ele fala que a parte do campo é um percentual apenas de 20% do que ele está tendo que gerir, eu sei que ele deve estar convivendo com muita confusão lá dentro mesmo. Muita. Não deve estar fácil. Então, passando o pano, se você quiser falar assim, pode falar. Mas o trabalho dele não é ruim. Não é ruim, eu acho que poderia estar melhor. Mas também não é bom, né, Breiler? Não, é um trabalho regular diante das dificuldades que está enfrentando. E aí, se a gente pega o aproveitamento do Antônio Oliveira, é de 54% até aqui. E ele assume o time naquela sequência, 5 derrotas seguidas no Campeonato Paulista, todos os problemas de gestões já conhecidos. E aos poucos ele foi buscando ali alternativas. Até no Brasileiro, o Corinthians teve alguns bons jogos. O 3-0 do Fluminense foi até o 0-0 contra o Fortaleza, em que jogou melhor, contra um bom time. Então não é uma fotografia desastrosa que a gente não enxerga nenhuma perspectiva. Eu vejo que o trabalho tem condições de reagir, até porque o Corinthians precisa dar tranquilidade ao treinador, dar tranquilidade aos jogadores. E ontem, tudo que faltou foi isso. A gente percebia jogadores tensos, depois que sofrem o primeiro gol, o Corinthians se abala. Então, quando o time está nessa situação, a diretoria precisa fazer uma intervenção, não é trocando o treinador, mas dando as condições ideais para ele trabalhar, blindando o vestiário. Desculpa, ele sofreu o primeiro gol e nos 10 minutos seguintes o Cuiabá continuou dominando o jogo. Total. Não foi como, por exemplo, o Red Bull Bragantino e o Botafogo, que o Red Bull faz um gol no começo, o Botafogo já, peraí, esse jogo é meu e você não pode sair daqui vencedor, né? O Corinthians demorou, assim, para reagir e ele até não aproveita pelo menos dois bons momentos, assim, que a Arena vem junto, né? Que é o momento em que o Donelli faz a defesa do pênalti. Aí você imagina, vai ser uma pressão enorme do Corinthians. Isso não acontece. E mesmo depois do gol, não tem aquela pressão assim do Corinthians conseguir virar o jogo. Mas eu acho que o Cuiabá melhorou, que eu acho que o Cuiabá tem conseguido fazer bons jogos. E ontem o Cuiabá foi inferior muito porque também o Corinthians foi melhorando com a partida. Acho que o Corinthians colocou algumas dificuldades. Eu achei que o gol de empate saiu até tarde. Em algum momento parecia que o Corinthians ia empatar antes. E pelo gol, eu pensei que fosse até ganhar. Sim. Depois. Bruno, eu achei que o Breiler foi muito bem, vírgula. Até a hora que ele, educadamente, ele fala, a diretoria tem que, não sei o quê. Aí eu já acho que a diretoria tem que, quanto menos aparecer no momento, é melhor. Não tem que nada. É muito constrangimento, gente. É muito constrangimento. A gente viu ontem o Matheus Donelli pegando pênalti. Qual torcedor do Corinthians imaginava, a gente está 27 de junho, isso, né? Imaginava em 27 de junho de 2023, há um ano, que o goleiro seria o terceiro. O terceiro, exato. Tem muita dificuldade o Corinthians como instituição. E eu sei, estou tirando onda porque o Breiler é meu amigo. Eu concordo com tudo que ele disse. E eu entendo também que ele não quer a participação da diretoria no sentido pejorativo da coisa. Não, precisa parar de gerar notícia negativa. Isso. Se o treinador, se os jogadores ficarem preocupados apenas com o trabalho deles, e aí o trabalho deles eu sei que é muito grande, tem muita coisa para fazer, mas não, Bruno, todo dia tem uma situação nova, cara. Sim. Ô, Bruno, e nova é constrangedora. E hoje em dia tem isso aqui, ó. Tem o WhatsApp que te mostra o tempo inteiro. É o cara que é seu amigo, que é lá de, sei lá de qual cidade, e que... Ei, o que é isso aqui? Sim. Eu vi no Fantástico no domingo acontecendo isso. Você acha que esses caras não recebem isso? Trabalhar desse jeito é muito ruim. Então, quanto menos, melhor. Ô, Breiler, ontem 2 vezes na entrevista, o Antônio Oliveira falou que o elenco do Cuiabá é melhor que o elenco do Corinthians. Ele conhece bem o elenco do Cuiabá. Mas, realmente, se a gente pegar investimentos, o Corinthians investiu mais. O Corinthians gastou mais de 100 milhões de reais só nessa temporada para montar esse elenco. Agora, o Corinthians gasta tão bem quanto o Cuiabá? O Cuiabá é mais cirúrgico, monta um elenco modesto, mas ao mesmo tempo equilibrado, com jogadores que têm um perfil, e o Petit tem aproveitado bem o perfil desses jogadores, fortes fisicamente, de muita imposição, velocidade pelos lados. Então há uma coerência de montagem de elenco maior. Mas não é melhor. Agora, há problemas no elenco do Corinthians. Mesmo com todos esses investimentos, o torcedor corintiano sabe que precisa se reforçar. E a esperança para o Corinthians sair dessa situação são os reforços que o Augusto Melo prometeu. E aí entra mais um problema.
O Corinthians se apoia em reforçar o elenco, em dar mais elementos para o treinador trabalhar. Recentemente, fez uma reformulação no Cifute, que foi a grande promessa do Augusto Melo. Trocou o coordenador, agora vai estar ali sob a alçada do Fabinho Soldado, no meio da temporada, quando você já precisa tomar decisões importantes que poderiam já estar sendo monitoradas no começo do ano. E o Corinthians vai fazer isso agora. Então, é muito crítica a situação do departamento de futebol, porque começou com o Rubão, um diretor amador, viu que não ia dar certo, vai para o Fabinho Soldado e o Fabinho Soldado tem de fazer uma reformulação total com a temporada em andamento, com jogadores já contratados, agora até avaliar se algum desses jogadores contratados pode ser que nem sirva mais. Então, o técnico está nesse contexto de muita dificuldade para trabalhar e, naturalmente, ele vai tentar buscar explicações. Ali, eu vejo que o Antônio Oliveira quis dizer, para a realidade do Cuiabá, para o que o Cuiabá pretende no campeonato e para a maneira como joga, é um elenco mais equilibrado que o do Corinthians. É um elenco suficiente. E suficiente. Nesse sentido, sim. Total. Eu acho que a diferença não está nem em quanto gasta e qual é o nome. A diferença é que um trabalha em paz, o outro não. Faz muita diferença. Muita diferença. Porque é claro que quando ele fala que o elenco do Cuiabá é melhor, ele está tentando se proteger, para explicar o porquê o Corinthians está tão atrás do Cuiabá, ou as perguntas, a senhora está em relação ao Atlético Goianiense ou outras equipes, ou Juventude mesmo. Vou destacar que o Cuiabá recentemente bateu bem no Fortaleza. É verdade, bateu muito bem. Mas também depois de uma mudança de treinador. E é um treinador que chegou há pouco tempo e conseguiu resgatar uma equipe, algo que o Antônio Oliveira também não conseguiu, né, Marra? Também não... Não está que no início do ano era um panorama, lembra? Começa com o Mano, claramente se sentindo mal, incomodado. Ele era a figura errada no lugar errado. Porque a diretoria não queria e ele sabia disso e até demorou um pouquinho a sair. Conhecendo a personalidade do Mano, pensei que ele fosse sair até antes. Mas assim, sair deixando tudo claro. Ele saiu... Depois é que ele começou a falar algumas coisas. Acho que nem falou tanto, né? Do que estava vivendo. Talvez até por respeito aos jogadores e por respeito ao Corinthians. Aí o Corinthians melhorou um pouco. Bruno, se você olhar o time que entra em campo, eu não acho um time ruim, tá? Eu também não acho. Acho que esse time, inclusive com algumas descobertas, acho que esse time pode jogar mais. Mas eu acho muito difícil ser Antônio Oliveira hoje em dia. É difícil. Então tá bom, então vamos... Não é isso que eu estou sugerindo, tá? Mas se sair o Antônio Oliveira, qual perfil para encarar o Corinthians agora? Entendendo que tem confusão para todo lado no andar de cima, no andar da administração. No quinto andar, lá. Lá é quinto andar. É quinto andar? É. No quinto andar tem confusão, o tempo inteiro. E confusão que acaba atrapalhando o campo. Qual o perfil do técnico, então? Então, em outras palavras, o que eu estou falando não está bom com ele, pode ficar pior sem ele. E eu acho que ele está tentando fazer um trabalho. Não acho o time tão ruim. Acho que tem que sair dessa situação. Mas acho que pode piorar sem ele. E tem um clássico com o Palmeiras aí na próxima rodada, Breiler. Então, o que me incomoda nesse tipo de situação é como o Carille no Santos. Depende do resultado do jogo do Goiás para sobreviver. Antônio Oliveira, depende do resultado no clássico. Depende de ganhar do Palmeiras no Allianz. Isso é o cartão amarelo, né, Brida? Não, é muito cruel com o treinador. E eu não estou aqui passando pano para o Antônio Oliveira. Há problemas no trabalho dele, mas o trabalho do Antônio Oliveira hoje é o menor dos problemas no Corinthians. O menor dos problemas. O Corinthians tem coisas muito maiores para resolver, mais urgentes. Resolver, né? O mais fácil de despistar, de varrer para debaixo do tapete. Mas o que o Corinthians precisa focar, e até olhando para a realidade do Cuiabá, é estabilizar o ambiente. O Antônio Oliveira hoje está vivendo um choque de realidade. Não só pela diferença de tamanho dos clubes, de repercussão, mas pela forma de trabalhar. No Cuiabá, ele se preocupava no máximo em resolver um problema de relacionamento, disciplinar dos jogadores, como está acontecendo lá com o Davis. Só isso. Agora, no Corinthians, é problema administrativo respingando no trabalho do treinador. Então, esse tipo de coisa afeta o desempenho do técnico. E ele sabe, porque de bobo ele não tem nada, que ele é a peça mais frágil do tal tabuleiro. Total. Claro. E que é muito fácil entregar mais uma cabeça na reunião do conselho, na reunião para o torcedor.
ele é o fragilizado da situação. Por isso incomoda comemorar empate, como você destacou, Bruno. E comemorar empate contra o Atlético Paranaense do jeito que foi é uma forma. Sim. Porque é normal perder para o Atlético Paranaense. Jogando na Arena da Baixada, normal. E estava perdendo o jogo e, de repente, a bola vai na trave, no peito, gol. Opa! Caiu do céu. O de ontem não dá muito para comemorar, porque tem um constrangimento em porque casa. Comemorou contra o São Paulo, naquele sentido de, poxa, São Paulo saiu na frente, Sim. Era muito melhor, tá bom, vai o empate, serviu. Contra o Atlético Goianiense não foi comemorado, porque foi no final do jogo, depois de um 2-0, mas o Corinthians não jogou nada aquela partida. Contra o Paranaense caiu do céu e ontem foi uma partida em casa contra o Cuiabá. Agora ele vai ter então o Palmeiras e depois ele tem o Vitória. Essa é a sequência. E depois o Cruzeiro. Vitória em São Paulo. Tá? Hora de falar sobre Carlos Miguel. Você sabia que o goleiro que está deixando o Corinthians quase virou reforço do São Paulo? Isso aconteceu em 2021, quando ele decidiu sair do Internacional. Na oportunidade, o São Paulo não tinha o Thiago Volpi e havia a necessidade de contratação de um goleiro, a menos que o Crespo deixasse ou desse oportunidades para o então reserva Lucas Perry. Perry jogou por 6 partidas seguidas, entendeu-se na oportunidade que a aquisição do Carlos Miguel não seria no melhor dos cenários e ignorou-se essa contratação. Pouco tempo depois, 2 meses depois, para ser mais específico, o Walter trocou o Corinthians pelo Cuiabá, houve a necessidade da contratação de um outro goleiro e o Timão fechou acordo com o Internacional para ter o Carlos Miguel em definitivo. O tempo passou, Carlos Miguel virou titular do Corinthians assim que o Cássio saiu do clube e agora o Carlos Miguel será reforço do Nottingham Forest, embora, vale a lembrança, não houve o pagamento dos 4 milhões de euros ainda. Por quê? O Nottingham Forest não conseguiu ainda se livrar do fair play financeiro. Essa é uma regulamentação financeira extremamente severa que existe no futebol inglês. Ele vai precisar de se desfazer de um jogador para ter aval para a contratação de outro atleta. Quero fechar o vídeo para te explicar o que está acontecendo com o Corinthians. Antônio Oliveira será ou não demitido depois do empate 1-1 contra o Cuiabá dentro de casa. Em outras circunstâncias, com mais 2 pontos desperdiçados em casa para o Cuiabá, o Antônio Oliveira teria sido demitido ainda no estádio. Mas o contexto foi um pouco diferente, com o Corinthians saindo atrás com um gol logo de cara, crescendo na partida, criando várias oportunidades e chegando ao gol do empate na reta final com o Bidu. Ainda teve a chance até de virar o placar. Diante desse cenário e com o fato de o próximo jogo ser contra o Palmeiras no Allianz Parque na segunda-feira e o Timão não ter um substituto interino para colocar no lugar do Antônio Oliveira, a tendência é que o português permaneça até segunda-feira. Importante contar que o Corinthians, desde a semana passada, já busca alternativas no mercado. Tem conversado com técnicos, sabe que a presença do português é questão de tempo. Se tivesse perdido, por exemplo, ontem ou no domingo, o Antônio Oliveira teria sido demitido. A diretoria tem encarado essa situação como um tempo que está sendo ganho até que se busque um outro comandante. Cuca agrada ao presidente Augusto Melo. Cuca também gostaria de trabalhar no Corinthians, mas há uma série de restrições por conta daquele episódio da década de 80. O Fernando Diniz ainda não está disposto a voltar a trabalhar, ele quer passar um tempo descansando. E o Corinthians está avaliando outras alternativas. Fábio Carille, que é alguém que agrada a bastante gente no Corinthians, tem uma multa rescisória de 3 milhões de dólares lá no Santos. Só para completar, destacar a entrevista coletiva do Antônio Oliveira. Depois do jogo, do empate 1-1, o Antônio foi duro na entrevista coletiva, dizendo que não falaria sobre ser demitido ou não, isso cabe ao Fabinho e ao Augusto, mas colocando uma série de posições que incomodaram torcedores. Pro Antônio, o elenco do Corinthians hoje é pior do que o Cuiabá, pelo menos foi isso que ele quis dizer quando comparou a condição dos dois técnicos. E ele disse mais também sobre reforços, abre aspas. As pessoas têm que ajustar as expectativas em relação a contratações. Não vai chegar o Neymar, o Marquinhos, o Paquetá. Se calhar, não vamos ter aquilo que me prometeram. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Corinthians está trocando documentos para ter a contratação do Hugo Souza, o Neneca, para o gol. Tem conversas avançadas com o Midland, da Dinamarca, para fechar com o volante Charles e sonha com o zagueiro Juan, que já foi do Grêmio e está no Sassuolo. Nomes de peso, aqueles 4 reforços de grande porte que o Augusto havia prometido para a torcida, até agora parecem bem distantes do Timão. E você, o que pensa sobre tudo isso? Usa o espaço para comentar. Esquece de deixar like. E continuando falando do Timão, fiel, a situação do Antônio Oliveira tá cada vez mais complicada. Ele tá vivendo a mesma situação a qual o Carpini passou no São Paulo, né? Tá empurrando com a barriga a cada empate ou a cada jogo à frente do time do Corinthians. Mas é questão de tempo, família. Pelo jeito que a gente tá vendo,
é questão de tempo para o Tonhão ser demitido. E não é segredo para ninguém que o Corinthians já busca um novo técnico no mercado da bola. O Corinthians já avalia dentro da diretoria que o Corinthians vai precisar aí buscar um novo técnico. Já não tem mais a mesma confiança. A diretoria já não tem mais a mesma confiança no Antônio Oliveira. Ele, inclusive, falou poucas e boas na última coletiva. Não quis falar sobre a possível demissão. Mas o Corinthians, segundo as fontes, né, de alguns setoristas, o Antônio Oliveira só não foi demitido ainda porque o Corinthians não acertou com nenhum treinador. E não tem nenhum técnico interino para comandar a equipe. Segunda-feira o Corinthians enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque e vai ser o dia D para o Antônio Oliveira, né? O Palmeiras que acabou tomando um sapeco do Fortaleza, ainda bem, né? O Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, vai entrar com faca nos dentes nessa partida contra o Corinthians, né, para mostrar um bom resultado. E o Antônio Oliveira vai ter também que entrar com as facas nos dentes, porque precisa de um bom resultado para se garantir aí como treinador do Corinthians, né? E a torcida do Corinthians já postou algumas opções, né, para o Corinthians poder trabalhar. 2 estão desempregados, que é o exemplo do Fernando Diniz e do Cuca, e o Carille, que está empregado no Santos. Qual desses 3 treinadores você gostaria de ver comandando a equipe do Corinthians? Fiel, Carille, Cuca ou Fernando Diniz? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião nos comentários, se algum desses agradam vocês, ou vocês não demitiriam o Antônio Oliveira. Porque a culpa, eu não vejo que a maior culpa é do Antônio Oliveira. O time é muito fraco, o time é horrível do Corinthians. O Augusto Melo precisa trabalhar e trazer reforços, porque senão a gente vai passar um perrengue danado nesse Campeonato Brasileiro, fiel. Tem algumas opções, o Corinthians já está trabalhando atrás disso, mas vamos aguardar as próximas horas aí para ver o que vai acontecer com o comando técnico do Corinthians, tá bom? Mas do jeito que tá, não dá pra ficar, né? O Corinthians não consegue ganhar de ninguém em casa do Cuiabá, os caras comemoram empate. Não sei o que tá acontecendo com o Corinthians, tá bom? O Corinthians precisa de um choque. Acho que trocando de treinador, a molecada e até o próprio time mesmo vai ligar o sinal de alerta e vai dar aquela corrida para o novo técnico, né? Mas deixa a sua opinião nos comentários se você trocaria ou não de técnico e se algum técnico desse que está sendo especulado no Corinthians agrada a vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado, fiel. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!